Inicio essa apresentação cumprimentando aos membros da banca avaliativa e desejando um feliz ano novo de prosperidade, saúde, paz e muita alegria nesse ano de 2026. Meu nome é Anderson Dias Pignata Cruz Macedo, esse monte de nome para uma pessoa sozinha, mas brincadeiras à parte. Eu trabalho no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, no campus Barreiras, há mais de 30 anos. E trabalho na parte administrativa. Já ocupei diversos cargos na instituição. Nos últimos 10 anos eu estive na coordenação de integração escola-empresa, em que realizava um trabalho principalmente com emprego, né, com estágios, tanto para os estudantes dos cursos técnicos como os estudantes dos cursos superiores. E nesse trabalho de mais de 10 anos, a gente vinha enfrentando aí dificuldades grandes, né, para colocar nossos estudantes no mercado, nessas vagas de estágio, porque todos eles são obrigados a fazer o estágio obrigatório ou TCC. Na verdade, mais de 95% dos nossos estudantes eles fazem estágio. Pouquíssimos estudantes fazem o TCC. E aí nós temos um gargalo muito grande, que é uma dificuldade de disputar essas poucas vagas que nós temos no mercado. E com isso, né, eu cheguei à conclusão de que nós precisávamos melhorar esse trabalho. Conseguir elaborar um passo a passo, conseguir realizar alguns eventos, né, durante o ano para que os estudantes pudessem elaborar os seus currículos, né, e sempre com orientações que facilitasse a vida dos estudantes. Mas a gente se pegava com uma dificuldade muito grande, porque normalmente nós recomendávamos os nossos estudantes a buscarem as bases da CIE nacional e do IEL também, além de outras, né? Para que pudesse, o LinkedIn também, para que pudesse colocar os seus currículos, para que esses currículos fossem vistos pelo mercado. Ou é que eles imprimissem o currículo e levassem direto nas empresas. E a gente dava toda a orientação para o preenchimento desses currículos. Mas a gente conseguiu perceber que, diante disso, nós tínhamos uma deficiência muito grande nos próprios sistemas dessas grandes instituições, que apesar de serem renomadas, né, eles ainda pecam na sua base de elaboração dos currículos. E aí surgiu essa ideia, e hoje eu estou aqui com esse trabalho de inovação tecnológica e empregabilidade, engenharia de conversão curricular para os sistemas ATS. É o projeto ONA, um módulo estratégico, né, para o nosso SUAP do IFBA, mas que com certeza servirá para outras instituições, como o SIGA, da UFOB, né, e várias outras instituições de ensino federal, até inclusive as particulares também. Então eu inicio, né, falando dessa barreira invisível em que os nossos estudantes são submetidos diariamente e o descompasso que tem entre a excelência acadêmica que nós prestamos, né, esse grande e relevante serviço à sociedade de educação de excelência, mas que a triagem algorítmica, ela elimina esses estudantes nossos, fazendo com que eles tenham dificuldade de participar com êxito, né, das seleções de estágio. E aí a gente encontrou um problema, né, que é a invisibilidade tecnológica do egresso. Por quê? Porque eles, apesar de terem uma qualificação muito boa, os currículos não tinham a correta integração para que pudesse ser visto pelo mercado. Então, com isso, nós chegamos a compreender que existe uma hegemonia algorítmica, né, com a adoção massiva desse sistema ATS como principal filtro de recrutamento corporativo. E isso é muito interessante porque, aprofundando nesses estudos, nós percebemos que os algoritmos, né, essas máquinas que leem esses currículos, a inteligência artificial, ela encontra dificuldades, né? Por quê? Porque normalmente as falhas de diagramação nesses currículos, né? Porque normalmente as pessoas buscam currículos com 2, 3 colunas ou até mais, e essas colunas elas têm dificuldade de ser lidas. Por quê? Porque nesse sistema ATS ele lê de trás para a frente. E essa leitura, quando você tem colunas, ela encontra dificuldade e fica rompendo, né,
essas frases que são faladas entre uma coluna e outra. E aí, de certa forma, eles, nessa triagem, nesse filtro, terminam eliminando os currículos que poderiam ser currículos excelentes. A questão da assimetria semântica, né, a necessidade crítica, né, de traduzir essa linguagem e as vivências do ambiente acadêmico também foi outra coisa incrível que a gente descobriu, né? Porque essas competências, elas não são normalmente reconhecidas pelo mercado como deveriam ser. Então, nós teríamos que nos adaptar, já que nós formamos estudantes para o mercado de trabalho, então precisamos adaptar a esse mercado. E a linguagem que esse mercado utiliza é uma linguagem que ela precisa de ter uma adequação. Porque se a gente na academia não se adequar, a gente fica fora do mercado. E aí, essa palavra aí quase impronunciável, né, que é a impreparação, né, dos estudantes em relação ao formato algorítmico, como diz o File Day 2025, né, é a barreira que torna esses estudantes invisíveis, né? E todo esse potencial humano é filtrado por falha em uma diagramação, que não deveria ocorrer. E aí nós percebemos, né, que com a fundamentação e o rigor dessa investigação sistemática que nós realizamos, né, na metodologia Prisma, e também com a prospecção, né, de anterioridade, nós conseguimos chegar a algumas conclusões bem interessantes, né? Essa metodologia de validação do estado da técnica com duplo rigor que foi realizado por nós nesse trabalho, né? Nós passamos assim por uma peneira muito grande todo o material que foi proporcionado através das pesquisas, era assim uma quantidade muito grande de material. Inicialmente nós chegamos a mais de 950 registros, né? E depois desses registros nós fizemos uma triagem, removendo as duplicatas, né, e restaram 320. Desses 320, em uma análise mais um pouco aprofundada da parte com a ajuda da IA, né, nós conseguimos fazer uma triagem com os conteúdos, né, os resumos, né, e as introduções. E nessa leitura nós conseguimos também eliminar uma quantidade muito grande, 270, né, ficando só 50 para uma análise mais qualitativa, em que nós tivemos uma dedicação maior para verificar essas informações e ainda assim fizemos um outro filtro mais adequado, né, com um subgrupo de fundamentação dos artigos que ficaram, na verdade, são 15 trabalhos, né, entre eles também nós vamos ver que tem alguns que são... não são trabalhos acadêmicos, mas foram levados em consideração, que são até documentos internos nossos, além também de páginas da internet, mas páginas que têm um respaldo de correção muito boa e que tivemos que utilizar também, além de reportagens da própria USP, né, nesse sentido. Então, a metodologia foi complementada por uma prospecção de anterioridade, né, com bases globais de patentes no INPE e no IPO, né, que também para a gente tentar buscar, né, o máximo de fidelidade a esse nosso trabalho. E aí vem o diagnóstico, né, do hiato, né, dessa lacuna, né, a matriz que é tão bem recomendada pelo professor Dr. Felipe Assensi, né? Ele diz que essa matriz é muito boa para a gente trabalhar, porque nós vamos trabalhar e buscar, né, a falha institucional identificada na literatura. E aí ela nos traduz, né, em um trabalho bem interessante, que é uma convergência, a divergência e a lacuna. E com isso nós chegamos a essa conclusão de que os resultados da investigação, né, produziram essa síntese dessa matriz CDL, que as convergências, na verdade, elas estão previstas por alguns autores, né? Entre eles, nós temos a urgência na automação do recrutamento e a falha da legibilidade de currículos técnicos em sistemas ATS. E aí vem as divergências, que são os conflitos entre a estética visual, os infográficos, né? Aqueles currículos bem elaborados, bonitos, com muitas cores e tal, com várias colunas, e aí
uma corrente contrária, que é a eficiência algorítmica, que é o minimalismo funcional, que esse é para funcionar, é para ter resultado. E tem uma disparidade entre o currículo, né, Lattes e o currículo corporativo, que outros autores também abordam isso muito bem, porque o Lattes ele é eminentemente acadêmico, e aí ele não serve para a linguagem corporativa, para a linguagem das grandes empresas e até as pequenas também. E com isso, né, surge aí uma lacuna, um gap, né, bem interessante, que é a inexistência de interoperabilidade nativa e a fidedignidade entre os dados acadêmicos, né, dos sistemas de gerenciamento acadêmico e os SWAPs, né, da vida, né, e os currículos para o mercado da rede federal. Então, com isso, nós vamos buscar aí uma ponte, né, que é a engenharia de conversão do módulo ONA, que é da nossa autoria, né, que é a ponte inteligente entre o IFPA e o mundo profissional. E, na verdade, isso vai se traduzir para todas as instituições da rede federal, com certeza, né, vão utilizar isso, da educação federal, e até mesmo as privadas também vão se utilizar desse trabalho nosso, que, de certa forma, a gente fica muito contente de ser uma coisa inédita que nós estamos buscando, nesse ineditismo, resolver um problema bem crucial para os estudantes. Então, nós estamos apresentando uma solução, né, com a tradução semântica e arquitetura de conversão, onde nós buscamos, através dessa lógica de conversão, né, utilizar uma coisa bem interessante que todo mundo fala, mas ainda não tem isso traduzido para os currículos. A gente vê todos os grandes recrutadores da área falando sobre isso, mas isso ainda não se traduziu em linguagem de máquina para que pudesse ser apresentado. Então, nós temos o soft skill, né, e o hard skill, que eles precisam, né, as competências e habilidades, elas precisam ser traduzidas. E aí é onde entra o nosso trabalho com a arquitetura de requisitos, né, que é o banco de dados do SWAP, onde tem todo o histórico do estudante, ou seja, o SIGA, né, das universidades ou outro que seja, e a identidade institucional. Então, faça um filtro de privacidade. Nós temos um motor de conversão, né, que esse motor de conversão vai gerar os currículos, né, amigos da ATS, onde a gente vai poder realizar através desse nosso trabalho, com essa atividade inventiva nossa do ineditismo, né, nós vamos confrontando o projeto ONA com o estado da arte internacional, porque isso, na verdade, é no mundo todo. A gente está vendo que tem diversas instituições da área de recrutamento e universidades discutindo maneiras de se adaptar os currículos acadêmicos para uma linguagem mais acessível e até mesmo para o mercado de trabalho. E aí onde entramos com a prova do nosso ineditismo, apresentando uma análise comparativa de anterioridade tecnológica, né, onde nós pegamos autores aí bem renomados, né, e pegamos trabalhos interessantes de patente, como tá essas patentes de 2022, onde nós apresentamos aí um foco, né, na interface do usuário recrutador. Depois nós temos o algoritmo de escolha, né, de compatibilidade, e também temos a segurança via token de criptografia. Mas todas elas têm limitações, né? A dependência de informações que devem ser inseridas manualmente, a falta de verificação da origem dos dados e o foco em traduções pedagógicas. E aí entra o nosso diferencial com o projeto ONA, que é a extração automatizada e visual através do nosso SWAP, né? Nosso sistema, a fidedignidade institucional certificada. Isso consegue dar uma condição interessante, porque os nossos estudantes, eu gosto de brincar, né, eles passam a dar carteirada. Por quê? Porque eles vão apresentar um currículo que tem a chancela da nossa instituição, que tem a marca da nossa instituição. Então, isso é bom para a instituição e é bom para os nossos estudantes, porque além de tudo mais, ele vai com uma certificação nesse currículo que pode ser checada pelas empresas, pelos contratadores, né? Então, nós temos aí uma engenharia de conversão, né, para o sistema ATS, onde a leitura vai ser muito fluida e nós vamos ter um diferencial competitivo único, né, com esse projeto, que é uma solução que unifica a certificação, a conversão e otimização para IA,
com a interoperabilidade nativa de sistemas públicos de gestão acadêmica, né? Que são os famosos SGAs. E isso vai causar um impacto e um legado muito grande, né? Que é a transferência de tecnologia e a justiça social na rede federal. Isso nos deixa muito contente e alegre, né? Por estarmos apresentando esse trabalho. E aqui eu quero concluir dizendo que esse é um ativo estratégico, né, para a educação profissional, com o fortalecimento institucional, como eu tinha falado anteriormente, não é? A proteção da atividade inventiva, que a gente já está buscando junto ao INPE, né? O INPE fazer o registro adequado do software, né? E na verdade, nós estamos buscando uma patente, né? E a escalabilidade disso, que tem impacto nacional, né? Então, nós temos aí a possibilidade disso espalhar para todo o país, na verdade, para todo mundo, né? Porque todos precisam disso. E pelas buscas que foram feitas exaustivas por mim nesses últimos anos, porque antes da pandemia eu já vinha trabalhando com isso, não encontrei em lugar nenhuma referência de elaboração de currículos que pudessem ser feitos nesse formato que nós estamos apresentando, com habilidades e competência e também com essa possibilidade de transformar as informações que são acadêmicas em informações para o mercado. Eu quero finalizar apresentando quatro últimos slides aqui, onde eu fiz um resumo que fala muito bem sobre isso. Então, eu vou apresentar para vocês em slides que eu vou aqui, né? Nós temos aí, olha que interessante, nós temos aí uma ponte inteligente do histórico acadêmico ao emprego na era digital. Então, isso é um resumo de todo o nosso trabalho, né? O problema que é a barreira invisível do recrutamento, né? Essa invisibilidade tecnológica que vai ter uma solução através da engenharia de conversão curricular que nós estamos apresentando com o projeto ONA, que futuramente a gente vai poder falar mais sobre isso para que a gente não perca a originalidade e não fique por causa da anterioridade, não é? Porque se isso vazar de uma forma indevida, a gente não consegue fazer o devido registro. E aí eu quero também aproveitar aqui para mostrar, né, que esse histórico acadêmico ao emprego, a inovação que conecta os estudantes ao mercado, ele é uma solução que vai beneficiar muita gente, viu? Pela experiência que eu tenho desses últimos anos, isso vai trazer benefícios significativos. E essa banca, essa Colenda Banca, né, que está avaliando aí, vocês estão contribuindo, né? E assim, a gente fica um pouco, né, sempre apreensivo, porque a gente apresentar para uma banca tão refinada, né, tão rebuscada como essa banca do CAED Just, né, nós conseguimos fazer esse trabalho em um tempo assim, desses últimos anos, traduzindo tudo isso para uma linguagem em que nós vamos ter um trabalho que vai repercutir para toda a sociedade. E é interessante poder contar com vocês nesse trabalho, né, para que a gente possa mudar a realidade dos estudantes, né, principalmente os estudantes da educação profissional técnica e tecnológica, né, mas também alcança os universitários e alcança todas as instituições, tanto públicas como privadas da área de educação. Então, a nossa matriz CDL, né, com as convergências, né, que são os consensos, né, e as divergências, os debates, as lacunas, as oportunidades, nós tivemos aqui a honra de apresentar para vocês e dizer que esse trabalho pode repercutir para todo o nosso país, né, e para todo o mundo, porque a gente percebe que no mundo todo não existe ainda nada, porque por todas as buscas exaustivas que eu consegui realizar, ainda não existe nada nesse sentido. Nós estamos realmente representando aqui uma questão inédita, né? E eu finalizo reforçando com essa alegria, né, que eu tenho de trazer esse trabalho, de dizer do ineditismo
que a gente está apresentando, né? E que é uma grande possibilidade de transferência de tecnologia para outras instituições. Então, eu me despeço aqui agradecendo. Namastê, um abraço e tudo de bom. Uma boa avaliação.